as canonizações atuais são infalíveis? A Igreja sempre honrou os seus filhos que estão agora no céu. Deus ele mesmo, que é glorificado nos seus santos, encoraja um tal culto, multiplicando os milagres pela intercessão dos seus servidores. Nos primeiros tempos da Igreja, os papas se contentavam, geralmente, de aprovar implicitamente o culto prestado aos santos. Mas para evitar os abusos, num assunto tão grave, os papas progressivamente se reservaram o processo de canonização e mesmo o de beatificação. Não é difícil de compreender os argumentos teológicos que justificam a infalibilidade nas canonizações. Não é possível que o soberano pontífice induza em erro a Igreja universal, nas matérias que concernem a moral e a fé. Ora, é o que aconteceria se ele pudesse se enganar nas sentenças de canonização, pois elas são infalíveis, portanto, é uma referência infalível para todos os fiéis. Se elas não fossem infalíveis, outra coisa, mas elas são de direito infalíveis. Aí o problema vai aparecer: as dos papas atuais são infalíveis ou não? Então prossigamos o exame. Ora, aconteceria que uma igreja, que o Papa induziria a igreja em erro se ele pudesse se enganar nas sentenças de canonização. Apresentar a veneração dos povos um homem condenado ao inferno não seria levantar altares ao diabo ele mesmo, que iria ter um culto, né? Culto, uma missa, tudo isso. Esse culto seria prestado a quem? Se o homem estivesse no inferno, seria prestar um culto a um homem que está junto com os demônios, como se fosse um culto ao demônio. Deus, depois de ter fundado a sua igreja sobre Pedro e de lhe ter prometido de preservá-la do erro, a deixaria se enganar a esse ponto? Uma tal suposição seria uma blasfêmia. A igreja não pode se enganar em matéria de canonização, porque ela dá como exemplo a todos fiéis e também como uma profissão de fé. Ela diz: este aqui é um homem que viveu à luz da fé e se santificou à luz da fé católica. A honra que a gente presta aos santos, diz São Tomás de Aquino, é uma certa profissão de fé pela qual nós cremos na glória dos santos. Então, o que se passa com Vaticano II? As canonizações de hoje correspondem ao que acabamos de dizer. Vamos então examinar, fazendo ainda algumas comparações com o que a Igreja sempre fez no passado. Primeiro, o que é a santidade? A santidade é morrer em estado de graça. A santidade, digamos, de se salvar a sua alma e fazer parte dos santos, como São Paulo chama os católicos. No entanto, para que um homem seja reputado santo, no sentido de canonizado, santo pela Igreja militante, é necessário duas coisas raras, ou seja, um brilho extraordinário das suas virtudes durante a vida e a glória dos milagres depois da morte. Essas duas condições são indispensáveis, diz o Papa Inocêncio III. Então, para salvar a sua alma, se a pessoa perseverar até o fim, na graça, ele será salvo. Sendo salvo, ele participa da santidade e da graça, né? Da graça, da glória, né? Passará talvez pelo purgatório, provavelmente, mas já está contado entre os participantes, futuros participantes da glória celeste, logo da santidade.
Mas a santidade da pessoa canonizada é mais do que isso. Ele tem ele praticou as virtudes num grau de uma perfeição extraordinária, e por isso é chamado de ter praticado as virtudes em grau heróico. Esse exame das virtudes, daquele que é objeto, né, de um exame em vista da canonização, é um estudo de uma profundidade, minuciosidade, seriedade, que é algo que não há nada em comparação nesse mundo. A igreja não tem pressa, nem tem afim, o que ela quer é discernir a obra de Deus na alma de alguém. Se essa obra levou à prática de virtudes heróicas, ela caminha essa alma para ser canonizada e espera ainda os milagres que devem confirmar. Mas se aparecer no processo alguma coisa que desmereça o candidato, por assim dizer, ela para o processo imediatamente, e ela não tem, claro, faz parte dos votos, né, de cada um, assim, de querer que uma pessoa seja canonizada. Mas a igreja jamais canonizará um homem que não merece. Ela prefere, às vezes, parar o processo, esperar séculos antes de concluí-lo. Santa Joana d'Arc, o processo dela durou até o século XX. Creio que foi 19 ou 20, penso que foi 20. Penso que foi São Pio X que a beatificou, e penso que Pio XI a canonizou. Então se passaram do século XV, né? E 15 ao 20. A igreja enquanto não tiver tudo esclarecido, ela não canoniza. O argumento mais profundo a respeito das canonizações modernas, por que estamos abordando já as canonizações de maneira pejorativa? É porque a exigência do exame do candidato, né, da sua fé, das suas virtudes, dos seus escritos, foi profundamente simplificada e configura o que se chama um ato imprudente. A infalibilidade, ela se sobrepõe, ela consagra um trabalho prudente de exame do candidato. Agora, se eu não examino todos os seus escritos, se eu não procuro com diligência saber se a sua virtude é uma virtude comum, ir à missa todo dia, que é excelente, mas isso não basta para caracterizar o santo. Então, se eu começo a fazer canonizações sem grandes exames, do ponto de vista da prudência, eu não mereço a graça de ter uma assistência divina especial, como se pede para esse ato tão importante que é a canonização. Quando Pio IX fez a declaração da Imaculada Conceição, ele reuniu tudo que já tinha sido dito sobre a questão, pediu todos os teólogos que ele podia, de fazer um resumo, de apresentar, e foi assim, quando tudo já estava realmente tudo pronto, tudo bem examinado. Então, a canonização, como na declaração do dogma, é um ato sobrenatural, mas ele é preparado, um ato sobrenatural extraordinário, mas ele é preparado por todo o trabalho que tem que ser feito. Na canonização é a mesma coisa. Se os papas atuais não fazem um exame como deve ser,
eles como que desmerecem a graça da infalibilidade e da canonização. E depois um argumento mais importante ainda, que é o de Dom Lefebvre, que diz: eles não creem mais que a verdade seja eterna. Que, portanto, tudo que eles fazem traz a característica daquilo que pode evoluir, daquilo que pode mudar. A mudança é o pão cotidiano dos próprios modernos e dos progressistas em geral. Então, se ele aborda a canonização com essa ideia de que ele não crê numa verdade eterna, numa verdade infalível, finalmente, numa posição infalível, no sentido que a Igreja sempre deu, Monsieur Lefebvre diz, isso não é canonização. Todos assim mais sérios pensam que o argumento do Monsieur Lefebvre é ao mesmo tempo o mais simples e o mais radical. Vai na raiz das coisas. Então, vamos terminar. Lembrando que quando se faz, só para reforçar a ideia da antiga, como se fazia esse exame, não é necessário parar para sempre uma causa de canonização que nas obras do servidor de Deus se encontre erros formais, contra o dogma ou moral. Basta, então, para que se cesse, interrompa para sempre o processo, que se encontre aí novidades suspeitas, questões frívolas, ou bem alguma opinião singular oposta ao ensinamento dos padres e ao sentimento comum dos fiéis. Então, basta isso, não precisa ser uma heresia, não. Uma coisa estranha, uma coisa que soa mal, já parou, acabou. E o exame dos milagres também era o mais severo possível, mais severo do que o das virtudes. Todos os meios eram postos em obra para desmascarar a mentira e afastar o erro. A precipitação interessada ou zelo entusiasta daqueles que começaram o processo, que pediram o processo, não fazia que Roma se impressionasse. Ela examinava tudo com muita atenção e não sem pressa de canonizar, porque consciente da gravidade do ato de canonizar. Terminando, de Clemente VIII até Pio XII foram canonizados 215 santos. Pelos meus cálculos, dá 3 séculos e meio, mais ou menos. Em 3 séculos e meio, 215 santos. João Paulo II, sozinho, só durante o tempo do seu pontificado, e aqui não sei se ia até o fim ou não sei se ele já tinha morrido quando foi feito esse artigo, mas pouco importa, digamos, sobre o pontificado de João Paulo II, 483 santos. 483 santos, em 20 anos mais ou menos, 20 anos, 25 por aí, enquanto que em 3 séculos e meio, 215 santos. Mostra que há uma mudança. Essas mudanças que desmerecem o modo de preparar e se certificar da santidade de um servidor de Deus, ela contrasta inteiramente com o que a Igreja sempre fez e confirma que dizia Monsieur Lefebvre. Tem algo que não... Tem uma nova maneira de considerar as coisas que certamente refletem essa falta de desejo de fazer uma canonização para sempre. Uma canonização que seja algo para sempre. Porque se eu faço uma coisa mais ou menos, eu posso modificar. Posso dizer depois de algum tempo, não, esse santo, a gente botou ele assim, em evidência, mas ele tem alguns problemas. Então eu posso retirá-lo da lista, então isso é uma maneira que não é católica
e que é própria aos modernistas, não atinge a igreja no seu cerne. A igreja no seu cerne, ninguém pode atingi-la. As portas do céu não prevalecerão contra a igreja, mas caracteriza papas que estão destruindo a igreja. A igreja está ocupada por homens que não têm uma mentalidade católica, uma doutrina católica e um comportamento católico. Paulo VI falava em autodestruição da igreja. Então isso aí também, do ponto de vista das novas canonizações, há uma autodestruição da igreja, porque são canonizados santos, canonizados como santos, homens que contribuíram e contribuem para a destruição da igreja.